E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás coreanos com muitos capítulos e com protagonista muito apelão. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista que era um médico com uma vida comum, porém tudo isso muda quando ele viaja voluntariamente para ajudar no campo de batalha. Mesmo tentando ao máximo salvar as pessoas, no final ele era apenas um doutor, perdendo sua vida tentando proteger algumas pessoas, mas para sua surpresa, quando ele acreditava ter chegado ao fim, após abrir seus olhos novamente ele descobre estar em um local totalmente diferente, mesmo acreditando ser apenas um sonho. Após olhar melhor ao redor, ele percebe que reencarnou em outro mundo no corpo de uma criança. O local que ele estava tinha várias pessoas que foram atacadas por bandidos. Usando suas habilidades médicas, ele tenta ao máximo salvar as pessoas que ainda estavam respirando. Ele usou tudo que sabe para construir um abrigo e esperar o resgate, e para sua sorte pouco tempo depois algumas pessoas vêm para salvá-los. No seu antigo mundo, um dos seus passatempos era ler novelas e para sua surpresa, algumas coisas desse mundo se parecia com a história que ele lia. E entre as pessoas que vieram resgatá-los tinha um médico divino, um dos 3 médicos celestiais. Essa pessoa era exatamente como na novel que ele leu. Neste momento ele confirma que veio parar dentro de uma novel que ele tinha terminado de ler, onde esse médico salvou a vida do protagonista, chegando ao fim da sua vida por uma doença crônica. Após ir junto com eles, Jin agora vai partir em uma nova jornada dentro da novel que ele tinha lido em busca de aprender tudo sobre a medicina deste lugar com um médico celestial, mas diferente do seu antigo mundo que ele era apenas um médico comum. Neste lugar ele pode aprender artes marciais para se defender e assim conseguir sobreviver e ao mesmo tempo salvar as pessoas que precisam da sua ajuda. Agora ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista conhecido como Sungo, onde após sair do exército ele decidiu começar a fazer uma faculdade, e no caminho para sua faculdade ele acaba se encontrando com um de seus amigos, e após conversarem um pouco seu amigo acaba vendo no céu uma porcentagem com uma mensagem escrito baixando monstros. Após chegar a 100% essa mensagem some, porém como Sungo não viu nada ele apenas vai para sua aula e não acredita em nada. Pouco tempo depois, durante a sua aula, acaba aparecendo um painel na sua frente, perguntando qual o melhor trabalho para ter em um mundo pós-apocalíptico e manda ele escolher. Após isso todos os objetos eletrônicos param de funcionar, e o painel aparece para todos, falando para eles escolherem um trabalho, e também aparece várias cartas para as pessoas escolherem. Tem poucos segundos para selecionar a que quiser. Após uma das pessoas escolher a carta de guerreiro ele ganha uma espada, e a carta some para todos. Após Sungo pensar um pouco ele decide pegar a carta que tem mais estrelas e ele acaba selecionando a de necromante, sendo uma carta de 5 estrelas. Após esses eventos, eles acabam sendo atacados por um monstro. Mesmo Sungo não entendendo o que estava acontecendo, para sobreviver ele decide lutar contra esse monstro, e ele acaba conseguindo matar esse monstro, e como recompensa ele ganha algumas moedas de ouro, e com isso sua habilidade é ativada onde o corpo do monstro se torna um esqueleto que ele pode comandar. Com isso agora Sungo vai ter que trilhar um novo caminho nesse mundo que está se acabando, onde ele vai ter que lutar contra vários monstros, mas ele está decidido que vai aprender a usar a habilidade de necromante para ficar muito mais forte e sobreviver. Agora nesse próximo mangá a história inicia em um mundo ameaçado por monstros que um dia aqueles escolhidos pelo sistema apareceram e começaram a caçar esses monstros. Eles são conhecidos como jogadores, e com isso as pessoas desse mundo eram devotas aos heróis, pois foi graças a eles que todos puderam escapar dos monstros. Porém essa paz não durou muito. À medida que o tempo passava eles começaram a ameaçar e tratá-los como brinquedos, como fosse normal fazer isso. Mesmo os jogadores cometendo feitos malignos, as pessoas desse mundo não podiam fazer nada, pois os moderadores do sistema destrói qualquer um que fosse contra eles, marcado como um bug, e na próxima atualização seria deletado. E agora a história segue com o protagonista conhecido como Aide, que não se importava com os moderadores e nem com os jogadores, onde ele usava as manutenções programadas para sobreviver, pois assim que a manutenção iniciava tudo parava, mas por algum motivo ele e sua irmã ainda conseguia se mover. Com isso ele deu seu máximo para sobreviver. Ele trabalha como ferreiro, mas por causa disso é frequentemente maltratado pelos jogadores
jogadores quando falha em algum item. Mesmo tendo que passar por tudo isso, o que mais importava para ele era sua pequena irmã, onde ele ia protegê-la a todo custo. Porém, isso tudo acaba quando o moderador do sistema identifica ele e sua irmã como um bug, e por causa disso ele acaba sendo destruído junto com sua irmã. Porém, antes de ser completamente deletado, ele jura que vai destruir esse sistema, não importa o que tenha que fazer, e quando ele acreditava que ia assumir um erro, acontece, e por causa disso o comando de eliminação foi cancelado. E após isso ele volta para seu mundo novamente, e não só isso, ele acaba ganhando o poder de um moderador, e ele ganha também o poder de usar comandos. E após isso a tela com seus status aparece como se fosse um jogador, e agora a Irem vai trilhar um novo caminho com seu novo poder, pois agora ele é capaz de ir contra os jogadores sem medo dos moderadores, e ele também vai ficar muito mais forte para que possa destruir todo esse sistema e se vingar daquele que destruiu sua pequena irmãzinha. Agora nesse próximo mangá a história inicia há muitos anos atrás, quando muitas pessoas desapareceram. Eles foram parar dentro de um jogo, e lá algumas pessoas prometeram para eles algo que deu esperança: se eles derrotassem o rei dos demônios, poderiam voltar para a realidade. Após muitos anos eles foram mandados para uma missão sem volta, e com isso muitos deles morreram. Após reunir os guerreiros de elite para lutarem contra os demônios, depois de várias batalhas em uma luta contra um monstro poderoso, o único que sobreviveu foi o protagonista, que após esse incidente ele começou a batalhar sozinho, e quando sua vida baixava ele recuava para se recuperar, e com isso foi upando seu nível aos poucos e finalmente conseguiu enfrentar o rei dos demônios. Após lutarem por 3 dias, para sua surpresa, ele apenas estava lutando contra uma ilusão do rei dos demônios. Mesmo com sua grande força, ele nem se compara com o rei dos demônios, que o deixa lá para enfrentá-lo no futuro, quando estiver mais forte. Logo após isso as paredes começam a desabar e ele cai para dentro do castelo do rei dos demônios e completa uma missão secreta, e com isso ele recebeu a recompensa de retornar, e ele também herdou seu inventário. Quando alguém morria dentro do jogo conseguia retornar para a vida real, mas logo ele descobre que a Terra foi invadida por vários monstros, e aqueles que morriam no jogo estão ajudando na batalha no mundo real. E agora, após retornar para a Terra novamente com todos seus equipamentos e seu enorme nível e status do jogo, ele vai usar ao seu favor para sobreviver, e após se encontrar com seu amigo que ele achava que estava morto nesse mundo, agora ele terá que lutar contra vários monstros poderosos para salvar a Terra. Por fim ficamos com esse mangá, onde a história começa com a Noite Silenciosa, onde ela fez sua primeira aparição no mundo. Com isso o mundo inteiro foi consumido por guerras com incontáveis mortes, e rapidamente a vida se tornou sombria e as pessoas começaram a perder a esperança. Então um dia, quando a morte e destruição não parecia ter fim, os mestres marciais do mundo se uniram e formaram a Aliança Celestial Central, e com isso eles criaram uma seita que poderia manter a Noite Silenciosa sob controle, e um poderoso guerreiro se tornou o primeiro líder deles, e ao passar do tempo eles adquiriram incontáveis técnicas de artes marciais, e com isso eles foram capazes de diminuir o avanço da Noite Silenciosa, e ao decorrer da história eles conseguiram ficar muito mais forte, e finalmente a Noite Silenciosa desapareceu. Mas então um dia o atual líder acaba sendo atacado pela Aliança Central, onde eles falam que ele tinha traído eles, e até mesmo seus amigos que lutaram a guerra ao seu lado por décadas estavam contra ele, e mesmo ele tendo um enorme poder, a Aliança Central acabou fazendo um acordo com a Noite Silenciosa, e agora não tinha como derrotá-lo sozinho. Antes de morrer ele pede para não machucar seu único filho, conhecido como Mudon, e eles aceitaram a proposta. Com isso seu pai tira a própria vida na sua frente para protegê-lo. 3 anos depois desse evento, Mudon acabou se tornando um escravo que era maltratado diariamente, e ele nunca aprendeu nada sobre artes marciais para conseguir revidar, e com isso ele tem que aceitar e apenas abaixar sua cabeça. Porém pouco tempo depois ele acaba encontrando as técnicas de artes marciais secretas deixadas para trás por seu pai, e rapidamente começa a adquirir novas habilidades e ficar muito mais forte. E agora ele está decidido a se vingar de todos que traíram seu pai, e não terá piedade de ninguém que entrar em seu caminho.